convosco. Hoje, terceiro domingo, culto de primícias da carne de diaconato hoje. E nós vamos falar sobre presença. É isso que nós estamos sentindo aqui hoje, a presença de Deus sendo manifesta sobre nós. Nós vamos falar um pouco mais dessa presença. E eu gostaria de convidar você que tem comigo. Abra comigo aí, por favor, livro de Salmos. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Salmos. Capítulo 139. Salmos 139. Glória a Deus. Aleluia. Bem, vamos ler aí a partir do versículo 1. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Percebes desde longe os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu repouso. E todos os meus caminhos te são conhecidos. Pois ainda não está a palavra em minha língua. E eis que o Senhor, e eis que, ó Senhor, Tu a sabes todo. Por detrás e por diante me cercas, e põe sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim, demasiado alto é, que não o posso alcançar. Para onde irei longe do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua presença? Amém? Pode aceitar. Glória a Deus. Queridos, esse salmo que nós acabamos de ler, ele relata algo que é muito importante, que é muito especial, que nós como cristãos devemos ter certeza e convicção sobre a nossa vida. Ele fala sobre 3 atributos de Deus. 3 coisas que Deus tem, que só Ele tem. Ele fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Onisciência, onipresença e onipotência. O que é isso, pastor? O que são essas 3 coisas? Já ouvi falar, mas não sei o que significa. Onisciência quer dizer que Deus conhece a nossa mente. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe tudo que nós estamos pensando, até antes mesmo de nós pensarmos. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a mim e a você como ninguém conhece, porque foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Onipresença de Deus. Onipresença de Deus quer dizer que Deus, Ele é poderoso para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que quando nós estamos aqui e oramos por um parente nosso que está lá do outro lado do mundo, Deus age lá na vida dele, mesmo estando aqui conosco. Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso é que nós devemos atentar por aquilo que nós fazemos, onde quer que nós formos, porque Deus está lá. E a onipotência de Deus, ela diz que Deus é todo poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, e ainda mais além. Ele é todo poderoso para fazer. E nessa noite esse Deus todo poderoso está aqui nesse lugar. Esse Deus da Trindade está aqui nesse lugar. E Ele quer falar com você. E Ele está falando com você. Ele já falou com você no louvor e Ele vai continuar falando com você nessa
pedacinho dentro de mim, e o Senhor sabe muito bem quem eu sou, porque foi o Senhor que me criou. Quando nós vamos fazer uma sondagem de alguma coisa, nós estamos dizendo que estamos fazendo uma varredura, nós estamos olhando aquilo como um todo para tentar atingir alguma coisa que nós estamos esperando. E Deus, quando sonda o nosso coração, quando Ele sonda a nossa vida, Ele espera encontrar em nós um coração voltado para Ele, de adorador. E o salmista fala: os homens sondam e o Senhor me conhece. Deus nos conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que qualquer um. Você pode ter vários anos aí de casado, você pode conviver com a sua mãe, com o seu pai, desde que você nasceu, eles te conhecem, mas Deus te conhece ainda muito mais do que eles que convivem com você. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te desenhou, foi Ele que te moldou. Quando você ainda era uma substância sem forma, Deus já sabia quem você seria, do jeitinho que você é, com o seu cabelo na cor que é, com a sua altura, com a sua cor. Deus já te conhecia antes mesmo que você tivesse sido formado, e Ele continua te conhecendo, porque Ele sabe muito bem quem você é. Obrigado. Ele sabe muito bem quem você é. O salmista continua: tu conheces o meu sentar e o meu levantar. O salmista está falando: olha, não tem nada que eu faça que o Senhor não conheça. Nada. Você quer uma coisa mais simples para uma pessoa saudável do que sentar e levantar? Não tem. É muito simples isso. Nós fazemos isso tranquilamente, nós temos uma saúde boa. Mas Deus conhece a forma como nós nos sentamos e a forma como nós nos levantamos. Nós podemos sentar e levantar por inúmeras vezes, em inúmeras situações, e às vezes nós nos sentamos e nos levantamos de forma diferente, mas Deus conhece essa forma. Tem hora que nós nos sentamos tristes, amargurados, querendo chorar. Tem hora que nós nos sentamos alegres, felizes de coisas que aconteceram na nossa vida. Tem hora que nós nos levantamos virados, querendo pegar alguém pelo pescoço. E tem hora que nós nos levantamos com o nosso coração cheio de amor, querendo abraçar todo mundo. E Deus conhece cada um desses movimentos nossos. Ele sabe o jeito que nós nos assentamos e o jeito que nós nos levantamos. Você já viu quando você convive com alguém, que aí a gente costuma falar o seguinte: só de eu olhar na cara dela de manhã, eu sei como é que ela está. Já viu isso? Já viu isso? Só de eu olhar, só do jeito que dá bom dia, eu sei como é que essa pessoa está. É assim, não? Tem dia que você dá bom dia, bom dia. Opa, deixa quieto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos conhece ainda melhor do que essas pessoas que convivem conosco. Deus ainda nos conhece melhor do que essas pessoas. Quando o salmista fala: olha, o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar, o salmista está falando: olha, quando eu me sinto triste, amargurado, chateado, o Senhor sabe que eu estou assim. Quando eu me sinto alegre, feliz, o Senhor também sabe. Quando eu levanto irado, querendo pegar um, o Senhor sabe. Mas quando eu levanto alegre, feliz, o Senhor também sabe. Porque o Senhor me conhece melhor do que ninguém. E Ele continua: o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu repouso. O que Ele estava falando? Aonde quer que eu vá, o Senhor já sabe o que vai acontecer, porque o Senhor já esquadrinhou. O Senhor já fez ali o planejamento. O Senhor já sabe onde é que eu vou, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer, antes mesmo que eu faça. Por isso é que muitas vezes as pessoas caem porque acham: não, eu só vou dar um pulinho ali fora do mundo e depois eu peço perdão e volto. Só que antes de você ir, Deus já sabia que você ia.
E Ele não quer isso para você. Deus te quer na presença dEle. Deus te quer junto com Ele. Deus te quer andando ao lado dEle, que Ele possa andar com você e guiar os seus passos. Ele quer esquadrinhar o seu andar. O que é isso? Ele quer delinear para você onde é que você pode ir e onde é que você não deve. Glória a Deus. Esquadrinhas o meu andar e o meu repouso. Quer dizer que até quando você está dormindo, Deus está olhando para você. Você não entende? Você não entende? Até quando nós estamos dormindo, repousando, Deus está olhando por nós. E os anjos do Senhor estão acampados ao redor da nossa cama, aonde quer que nós estivermos, repousando, nos guardando e nos livrando, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre você, até quando você está dormindo. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Você que é mãe, que é pai, que já passou pela situação de ter um filho seu doente durante a noite, seu filho está muito doente durante a noite, e você passa a madrugada toda acordado, ou dorme por alguns instantes, vai lá correndo, vê como é que ele está com febre, não está melhor, parou de tossir, como é que está a situação? É assim ou não? Os pais, as mães, é assim que acha? Pois é, isso é você cuidando do seu filho enquanto ele dorme. Mas a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo que Deus, Ele não só cuida de nós enquanto nós dormimos, Ele vela pelo nosso repouso. Ele não vai lá de vez em quando ver como nós estamos. Ele está conosco durante todo o período em que nós estamos repousando. Ele não sai de perto de nós, porque Ele esquadrinha o nosso andar e Ele está junto aonde nós estivermos durante todo o tempo. Continua: todos os meus caminhos te são conhecidos. Tudo que você vai fazer, Deus já conhece. Tudo que você pretende fazer, Deus conhece. Pastor, se Deus conhece tudo que eu vou fazer, então por que é que muitas vezes eu vou fazer alguma coisa e dá errado? Se Deus conhece, Ele poderia me livrar disso. Ele conhece, mas Ele deu para você algo que é o livre-arbítrio, que permite que você escolha o que você quer fazer. Deus não vai interferir nisso. Se você quiser buscar pela presença dEle e colocar na mão dEle a direção da sua vida, pode ter certeza que você não vai cair numa furada. Mas se você tentar agir com as suas próprias forças e se desviar do propósito de Deus, pode dar muito errado. Mas mesmo assim, Deus sabe, Deus conhece. Ele continua olhando para você, esperando que você se arrependa, que você se volte para Ele, e que você coloque a sua vida na mão do Mestre, para que Ele guie os seus passos. É isso que Ele quer fazer com você nessa noite. É isso que Ele te fala nessa noite. Ainda a palavra não está na minha língua, e eis que, ó Senhor, Tu sabes tudo. Isso aqui é muito bonito, mas é muito perigoso. É muito bonito se nós entendermos isso, porque nós não precisamos falar que Deus já conhece. Nós nem formulamos as palavras que nós vamos falar ainda, e Deus já sabe o que nós vamos falar. Isso é muito bonito. Só que quando você vai falar alguma coisa que não deve, Deus sabe antes. Por isso é perigoso. É muito bonito quando nós exaltamos o nome do Senhor, quando nós louvamos a Deus, quando nós usamos a nossa boca para abençoar. É muito bonito, porque Deus já sabe antes
palavra de Deus, nós temos uma tendência de trazer isso para nós de forma que nos agrade, de forma que infle o nosso ego, que nós ficamos felizes. Mas a palavra de Deus, em tudo que a palavra de Deus traz, ela traz para nós uma reflexão que existe dois lados. Existem dois caminhos. Aquilo que eu falo, que abençoa a vida do meu irmão, aquilo que eu falo, que exalta o nome do Senhor, agrada o coração de Deus. Mas aquilo que eu falo, que é contrário à palavra, que amaldiçoa e que não faz com que a presença de Deus se manifeste, entristece o coração dele. Nós temos que pensar nisso. É muito difícil viver em santidade. É muito difícil fazer a vontade de Deus 100%. Olha, eu vou arriscar aqui que é impossível 100%. Ainda que Deus espere isso de nós, mas nós enquanto seres humanos, a gente erra sem ver, cara. Às vezes até tentando acertar, a gente erra. Porque o nosso coração, ou a nossa vida, ela se inclina para o mal. O nosso corpo, essa matéria, que ela vai se inclinar para o mal. A nossa carne se inclina para o mal. E como é que nós afastamos essa inclinação para o mal? É nos rendendo aos pés do Senhor todos os dias e procurando estar na vontade dEle, e procurando fazer aquilo que Ele quer de nós, o mais próximo da perfeição possível. É difícil? Muito. É muito difícil. Mas cuidado. Às vezes eu falo, nossa Deus, eu ia falar um negócio aqui, ainda bem que eu não falei. Eu já sabia que você ia falar. Já viu uma figurinha que tem no WhatsApp aí? Quando alguém posta alguma coisa lá que não era para postar, aí ela vai lá e tira rapidinho. Aí alguém vai e posta lá uma figurinha assim, ó. Já viu isso? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Antes de você fazer, antes de alguém ver, Jesus já tinha visto. É muito sério isso. É muito bom, mas é muito sério essa situação. Vamos continuar aqui. Por detrás e por diante, me cerques e põe sobre mim a tua mão. Deus está cuidando de você, não só enquanto você está andando, enquanto você dorme. Não, Deus está cuidando de você em todo o tempo e em todos os lados do onde você for, você está cercado pela presença. É assim que tem que ser. A presença de Deus tem que estar comigo onde quer que eu for, e eu estou cercado, tanto por detrás quanto por diante. Aquilo que eu ainda vou fazer, Deus já conhece, já está providenciando para que eu servir, que eu me dê bem da situação. Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Põe sobre mim a tua mão. Você deve conhecer, já ter ouvido uma mensagem, uma palavra, acerca do povo de Israel quando ele saiu do Egito e caminhou pelo deserto. Durante o dia, sobre o povo de Israel ia uma nuvem que os guiava e que os protegia do calor do deserto. Durante a noite, aquela nuvem saía e entrava uma coluna de fogo que iluminava o caminho e não deixava que eles morressem pelo frio do deserto. Sabe o que era a nuvem e a coluna de fogo? A mão de Deus. A mão de Deus. E a mesma mão que Deus usou para guiar o povo de Israel pelo deserto, ela continua sobre a vida do seu povo. Ela continua sobre nós, a mão de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que as mãos de Deus
mão dele continua estendida, e nós é que saímos debaixo da proteção. Deus disse que nos protegeria em todo tempo, para todo sempre, mas nós às vezes abrimos mão dessa proteção, porque achamos que somos autossuficientes e não precisamos de Deus. Não, Senhor, nessa situação aqui não precisa, não, pode deixar que eu resolvo e está tudo certo. As mãos de Deus, elas estão estendidas sobre o seu povo, e no meio desse povo estamos eu e você. O que nós não podemos fazer é sair debaixo dessa proteção. Nós temos que andar e fazer com que essa mão esteja nos protegendo. Quando nós imaginarmos ou sentirmos que a mão de Deus não está mais sobre nós, porque nós saímos, nós temos que voltar rapidamente para essa proteção, porque esse é o motivo e a razão pelo qual nós não somos consumidos. A proteção de Deus, a mão de Deus. A mão de Deus nos protege. Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim. O salmista está falando: olha, saber isso tudo para mim é demais. Saber isso tudo para mim é surreal. Se o salmista, que foi chamado de amigo de Deus e considerado um homem segundo o coração de Deus, diz que esse conhecimento para ele é demais, e para nós supera qualquer expectativa e qualquer mentalidade humana entender essas coisas, que Deus cuida de nós dessa forma, porque nós não temos noção do que é o cuidado de Deus com o seu povo. Nós não temos essa noção. Ah, Deus cuida de mim, que bom, mas nós não temos a dimensão do que é esse cuidado. Você tem que imaginar que Deus cuida de você em todos os instantes da sua vida, desde o primeiro segundo que você abre os seus olhos e respira pela manhã, até no último segundo, quando você fecha os seus olhos e dorme. Deus está cuidando de você, e durante o tempo que você está dormindo, Ele continua cuidando de você. Olha só o que ele fala: demasiado alto é, que não posso alcançar. Nós, na nossa natureza humana, nós nunca vamos entender isso. Nós nunca vamos entender isso. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite é que você não precisa entender, você precisa confiar. Confie que Ele cuida de você, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando da sua família, que Ele está cuidando da sua casa, que Ele está cuidando do seu trabalho, que Ele está cuidando da sua escola, de tudo que você está fazendo. Deus está cuidando de você. Mesmo que você não entenda, mesmo que você com os olhos materiais não consiga ver, mas creia e veja com os olhos espirituais que a mão de Deus está sobre você. Aleluia. Está sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é importante demais. Ter fé e acreditar no que a palavra diz, mesmo que pareça louco, mesmo que pareça impossível, mesmo que nós não consigamos entender, mas Deus continua cuidando de nós. Talvez tenha alguém lá na sua casa, um membro da sua família, parente seu, que está longe agora, e você não tem condições de saber a todo instante como é que essa pessoa está. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, nós até conseguimos ter informações mais rápidas acerca do que está acontecendo, não importa a distância de onde seja, mas nós não conseguimos monitorar isso
Mas eu quero te dizer uma coisa: o GPS é de Deus e o Wi-Fi do céu nunca desliga. A conexão não cai nunca. Não tem interferência. Ele está olhando para você pelo seu familiar que está lá do lado do mundo. Seu familiar está passando por uma situação difícil. Você olha aqui e Deus alcança ele lá. E Deus faz uma obra na vida dele lá. Porque Ele é onipresente. Ele está lá. Assim como Ele está aqui. Aleluia. Agora o versículo 7. Esse versículo aqui é a chave da nossa mensagem de hoje. Para onde irei longe do teu Espírito? Aonde que nós vamos para fugir do Espírito de Deus? Você já se pegou numa situação, num dia, que você não quer falar com ninguém? Você quer ficar quietinho no seu canto, se possível trancado lá no seu quarto. Você não quer falar com ninguém, você quer falar no telefone, você não quer falar no WhatsApp, você não está conectado com nada. Mesmo que você esteja nessa situação, mesmo que ninguém se aproxime de você, mesmo que o WhatsApp não te chame, mesmo que você desligue seu telefone e não fale com ninguém, o Espírito Santo de Deus vai falar com você onde você estiver. Para onde que nós vamos fugir do Espírito Santo de Deus? Não existe lugar para fugir do Espírito Santo de Deus. Nós lemos aqui só até o versículo 7, mas se você depois continuar lendo o texto aí, você vai ver o salmista falando acerca de lugares onde ele poderia tentar fugir da presença de Deus, mas ele jamais conseguiria. Se ele subisse no monte, se ele fosse no inferno, se ele fosse no abismo, ele jamais conseguiria fugir da presença ou do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele não está vagando por aí. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e onde quer que nós formos, ele vai conosco. O Espírito Santo é como se você quisesse, se você quiser sair fora e deixar o Espírito Santo fora, é como se você quisesse andar por aí e arrancar a sua cabeça. Vou deixar lá em casa, hoje eu vou sair sem cabeça, vou deixar lá em casa, vou andar, quando eu voltar eu coloco ela de volta, não tem jeito, sabe por quê? Porque a sua cabeça faz parte do seu corpo. Você que é um cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, e que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você, e aonde você for, ele vai junto com você. Por isso que não dá para fugir dele. E ai de nós, se a gente conseguisse fugir. Ai de nós, se andar por aí sem a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pastor, mas quem não recebeu Jesus, que não tem o Espírito Santo, anda por aí de qualquer jeito, anda por aí de qualquer jeito, errante, sem saber o que faz. Às vezes até parece que está dando tudo certo, mas lá no final é que nós vamos ver qual a diferença que faz em ter o Espírito Santo na sua vida e não ter. É a diferença de quem segue a Deus para quem não segue. Para onde fugirei da tua presença? Caiu no nosso tempo. Presença. Agora eu vou começar a pregar. Presença. O que é presença? O que significa presença? Presença é algo que por si só já cobre a nossa expectativa. Como assim? Você já foi no aniversário de alguém que você chegou lá sem presente? Aí você chega para a pessoa, quando a pessoa é muito próximo seu, amigo, chegada, você recebeu o convite de última hora, outra hora chegou numa hora complicada, você estava sem grana, naquela hora acontece. Aí você chega no aniversário daquela pessoa toda sem graça. Você chega lá, nem for lá, não conseguir comprar um presente, mas você gosta tanto daquela pessoa, tem tanta consideração por ela.
Aí qual que geralmente é a resposta que a pessoa dá para você? O meu presente é a sua presença. O importante é a presença. O presente é o complemento, mas a presença precisa estar lá. Se você só mandar um presente para alguém, a pessoa vai receber, vai ficar feliz, mas não tanto quanto você estando lá presente. Você pode dar presente lá sem presente, a pessoa vai ficar feliz. Mas se você mandar um presente e não tiver presente, a felicidade dela não vai ser a mesma, porque a sua presença é mais importante. Agora, se nós que somos seres humanos errados, que andamos por esse mundo aí, pecadores, se a nossa presença é importante para alguém, e a presença de Deus para nós? Hein? A gente quer os presentes que Deus pode nos dar, mas o mais importante não são os presentes, é a presença. Ele pode nos dar os presentes, vai satisfazer o desejo do nosso coração, vai nos deixar felizes, mas a presença dele é que vai fazer a diferença na nossa vida, é a presença. E buscar essa presença é obrigação minha e sua como servo de Deus todos os dias. Nós temos que buscar a presença de Deus e querer essa presença mais do que a gente quer comer, mais do que a gente quer dormir. Porque se não for a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos comer, nós não vamos dormir, não vamos fazer nada. A presença dele é mais importante. Os presentes são bons de receber, mas a presença é que faz a diferença. Hoje é a premissa do diaconato, e eu quero falar para você, diácono, diaconisa. Agora é com você. Amém? Você não escolheu ser diácono e nem diaconisa. Como assim, pastor? Não escolheu. Mas pastor veio perto de mim, me perguntou se eu queria ser diácono ou diaconisa. Eu falei que sim, eu podia dizer que não. A escolha foi minha. Então, antes do pastor chegar em você e te chamar e falar que você queria ser diácono ou diaconisa, Deus já tinha apontado para você e você tinha se escolhido por ele. Você não escolheu, ele que te escolheu. E ele te escolheu, sabe para quê? Para servir. Ele te escolheu para que você fosse o braço direito do pastor. Ele te escolheu para que você pudesse servir os seus irmãos. Essa função que você desempenha aí, ela é muito além do que vestir um uniforme bonitinho e vir aqui todo culto. É muito além. O uniforme não faz de você um diácono ou diaconisa. O que faz de você um diácono ou diaconisa é a mão de Deus que apontou para você e te escolheu. Agora, você precisa entender uma coisa. Se você foi escolhido por Jesus para desempenhar uma função, se você foi escolhido por Deus para fazer alguma coisa, faça com excelência. Porque Deus não aceita de qualquer jeito. Deus não recebe de qualquer jeito. Ah, pastor, isso, o senhor está falando isso do diaconato? Eu nem sou do diaconato, não serve para mim não. Eu estou falando do diaconato porque a premissa é dele, mas isso é uma palavra para todos nós. Deus nos escolheu para sermos filhos, e como filhos nós devemos ouvir e obedecer a voz do nosso Pai. Deus nos escolheu para servir, então sirva, seja o melhor que você puder, o melhor. Hoje eu tenho que ir lá, porque se eu não for lá, o Thaís vai brigar comigo, porque estou na escala e a chave me chamava a atenção. Estou com pingo de vontade lá, mas eu vou, porque senão vai dar ruim para mim depois. Se você saiu da sua casa pensando desse jeito, fica lá. Fica lá. Ah não, mas pastor, eu tenho que estar lá, se eu não for lá, não vai ter ninguém
lá, não tem problema não. Se você não vier, Deus vai levantar alguém para fazer o seu trabalho aqui. Mas quando você sair da sua casa e vier para esse lugar para servir, saia com o coração externo. Senhor, eu estou saindo da minha casa para ir lá cumprir o meu propósito para o qual eu fui chamado. Eu estou nesse momento dizendo para o Senhor, eu estou deixando tudo para trás, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de tristeza, eu estou cheio de tudo que eu peço, mas eu estou abrindo mão de tudo que eu vou para a sua casa e sei que eu vou servir lá. E quando eu sair daquele lugar, o Senhor vai ter mudado a minha história. É assim que funciona. Tem dia que a gente não está afim de saídas, não. Tem dia que a gente está afim de ficar quieto. Tem dia que a gente está chateado, está cansado. Mas nós temos que conscientizar-nos de uma coisa: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu para ir, para servir, para dar fruto. E você precisa ser essa pessoa que dá fruto. Você precisa servir. Como é que você vai conseguir fazer isso? Buscando a presença dele para a sua vida. Você não pode buscar a presença de Deus só no culto. Até porque, vou voltar a falar para o Tiago, até porque no culto você tem que estar ligado. Muitas vezes você não consegue se concentrar naquilo que está acontecendo ao seu redor, porque você precisa estar ligado em várias coisas. Por isso que você tem que buscar a presença de Deus, para você já chegar aqui cheio. Você já tem que chegar aqui cheio. Porque para você servir alguém, você tem que estar cheio. Para alguém servir água para beber esse copo, tem que ter uma jarra cheia. Se a jarra estiver vazia, não vai servir. Você consegue só servir alguém se você estiver cheio. E no caso nosso aqui, você tem que estar cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Que nessa noite você possa ter aprendido que a presença de Deus é mais importante para você do que os presentes que você tem que ter. Que nessa noite você possa ter entendido que você precisa ser cheio da unção e da presença de Deus, para que você possa encher outras pessoas, que você possa transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa noite, porque Ele tem algo a tratar com você.